Isso porque a gente vai falar do lançamento de um livro que vai ocorrer no shopping aqui no próximo sábado. Tá aqui a Gabriela Castro, que é a autora. Tudo bom, Gabriela? Como vai? Prazer falar com você. Seja bem-vinda à Rádio Pop, viu? Tudo bem, obrigada, Milton, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o livro. Do que vai falar o livro Pedidos que Ninguém Ouviu? Então, o livro é legal. É legal. Eu fiquei curioso, Pedidos que Ninguém Ouviu. Então, o livro ele fala sobre, é um livro de terror, uma antologia de terror que temos 8 contos. Em cada conto a gente aborda uma minoria social. E essas minorias, elas basicamente não têm suas vozes ouvidas, né? Então, por exemplo, o primeiro conto do livro, O Berço Vazio, fala sobre mulheres com depressão pós-parto, que muitas vezes elas falam sobre os seus sintomas, sobre aquilo que estão sentindo, e muitas vezes seus maridos e familiares, é frescura. Entendeu? Elas gritam por socorro, elas pedem por ajuda e infelizmente são ignorados, né? Os pedidos delas não são ouvidos, né? E da mesma forma, um outro conto, por exemplo, Bonecas, a Fábrica de Bonecas, que fala sobre crianças, principalmente meninas em condições de rua, de vulnerabilidade, e no caso a mesma coisa, né? Que muitas vezes pedem ajuda e a sociedade ignora. Então, cada conto desse livro a gente abrange uma sociedade, uma minoria, e a gente conta eu uso o terror para fazer esse alerta, né? Fazer a sociedade enxergar um pouquinho essas pessoas e o quanto elas precisam ser ouvidas, né? O quanto elas pedem para o socorro e muitas vezes são ignoradas, né? Então, o livro basicamente é sobre isso. Você é são miguelense, né? Isso. Mas mora em São Miguel ou aqui? Não, eu moro em Alambari, na verdade. Alambari. Isso. Tá. E o que te levou a fazer esse livro? Então, eu já trabalho com escrita tem mais de 10 anos. Eu comecei como redatora. E em 2024 eu comecei a estudar roteiro. Hoje eu tenho uma empresa na área, faço produção de roteiros para filmes, séries. A gente tem uma empresa também que dá cursos, então é um hub, na verdade, na área de roteiro. E aí, como diz, o filme sempre é muito caro para filmar, demora, né? E a gente sente a necessidade de contar as histórias, né? E aí, em 2024, eu comecei a migrar para o lado da literatura, não deixei roteiro, e comecei a desenvolver os meus contos, sempre de terror e suspense, que é a área que eu mais amo de se desenvolver, de escrever. E eu já tenho, na verdade, 6 antologias que eu participo, de outras editoras, e essa é a primeira que eu lanço sozinho pela editora Patuá. Que legal. Parabéns, viu? Obrigada. Não deve ser muito fácil você tomar uma iniciativa e falar, vou escrever um livro, vou publicar um livro. Deve ter uma série de dificuldades que tem que ser ultrapassadas para chegar ao ponto que você chega agora no sábado, que é o lançamento, né? Sim, tem. E ainda mais a gente, como eu brinco, né? Mulher, moradora do interior, né? Sendo mãe atípica. Nossa Senhora. Então eu enfrento muito mais dificuldades, né? Nesse desenvolvimento, nessa criação, em conseguir fazer com que a minha voz seja ouvida, né? Então é um caminho bem árduo, mas é bem ainda mais no mundo de hoje, que é muita retórica, né? É muita gente querendo pegar carona em assuntos que às vezes pouco entende, né? Mas querendo pegar carona, querendo lacrar em cima de assuntos que efetivamente, vamos dizer, abalam a vida das pessoas, né? Então, é bacana isso, porque eu acho que deve ter um monte de gente aí que está fazendo pedido e que não está sendo ouvido nesse momento. Tira uma dúvida minha, como é que você inicia para fazer um livro? Você cria uma estrutura dele antes, você cria uma espécie de cronograma, você cria tópicos. Como é que é isso para quem nunca viu como é que é feito um livro? Então, a gente tem toda uma estrutura. A gente começa a desenvolver uma sinopse, que a gente chama, que são os principais pontos da nossa história, quem vão ser esses personagens. A partir disso, a gente faz o desenvolvimento dos personagens para a gente entender qual vai ser o arco narrativo desses personagens. E a partir daí a gente cria o arco narrativo da história, onde esses personagens começam e onde eles terminam. E a partir disso a gente escreve como se fosse uma escaleta ali, mais ou menos, quando a gente fala de livros de romance, por exemplo, que tem capítulos, né? O que vai acontecer em cada capítulo, e a partir disso, sim, a gente desenvolve a história. A gente senta e começa a escrever a história. Então, ela é uma série de etapas que a gente vai desenvolvendo. E isso serve não só para a área literária, mas roteiro também. Então, na verdade, não é só sentar e escrever. Você faz todo um desenvolvimento estrutural da história antes de você começar definitivamente a escrever essa história. E a partir desse primeiro escrito, a gente tem as revisões também que a gente faz. Então, leva um período de tempo bem extenso. E você tem, tipo, alguma regra? Eu vou escrever no mínimo 1 hora por dia, 2 horas por dia? Ou tem sábado e domingo que você se pega escrevendo e vai até a noite? Então, eu tento colocar uma regra ali, um mínimo de escrita, porque como eu trabalho com... Tem a empresa, tem o roteiro, então a gente acaba desenvolvendo vários núcleos de escrita.
A gente tem que preciso ter essa rotina de escrita, porque senão a gente se perde. E quando a gente vê, não escreveu mais nada, entendeu? E você faz livro só seu, ou se alguém chegar para você e falar, viu, eu preciso de uma ajuda? Sim, eu já trabalhei como ghostwriter, né, que fala que é escritor fantasma, né, que a gente escreve livro para outras pessoas, mas a gente não ganha crédito. Mas e se alguém precisar de uma ajuda para fazer o livro? Sim, eu dou consultoria. Eu faço consultoria de roteiro já, né, e também faço consultoria literária. Você tá querendo fazer um livro, doutor? Não, é porque tem gente que fala para mim, viu, como é que escreve livro? Eu falei, não sei, acho que senta e escreve. Eu falei, não é assim, senta e escreve simplesmente. Não. Tem muito mais coisa nisso. Sim, tem uma estrutura muito maior. Eu faço consultorias, sempre fazendo consultorias, sentando e explicando, porque às vezes a pessoa tem uma ideia e ela acha assim que é muito fácil, é só chegar, sentar e escrever. A gente brinca que porque todo mundo sabe contar uma história, né, basicamente, mas quando a gente fala de estrutura de história, é totalmente diferente quando a gente vai fazer isso profissionalmente, né? Então eu pego essa história da pessoa, leio essa história e a partir disso eu vou dando rumo para ela. Olha, você precisa melhorar nisso, precisa criar esse tipo de estrutura, porque a gente fala de história, a gente tem estruturas de atos, a gente tem modelos narrativos como a Jornada do Herói, a gente tem outros modelos que a gente vai colocando dentro dessa história para ter essa jornada e a história acontecer de fato, entendeu? Que legal. Bom, o lançamento ocorre aqui no shopping, na livraria Mundo dos Livros, é isso, né? Isso. O shopping, acho que não há necessidade de pôr o endereço, todo mundo sabe onde fica, né? Vai ser sábado agora, dia 28 de março, isso, das 14 às 17 horas. Isso. O evento é aberto ao público, né? E você vai estar, além de vendendo o livro, você vai estar autografando também, é isso? Isso, vou estar autografando, conversando com o pessoal, contando um pouco sobre o livro. Ô Ferrari, põe a capa do livro aqui pra gente, no ar. Tá aqui, ó, se você conseguir crescer um pouquinho aí aí, olha aí, tá aí o livro da Gabriela Castro, né? O lançamento agora 28 de março, entre 14 e 17 horas, na livraria Mundo dos Livros, aqui no Itapê Shopping. O lançamento de sessão de autógrafos é aberto ao público e você, sei lá, se você puder, vem aqui prestigiar, afinal de contas não é todo dia que a gente tem um conterrâneo aqui, o próximo, né, um vizinho, lançando um livro, né? Não é parece simples, mas não é uma atividade difícil, ainda mais hoje, né, com tudo digital, né? Você ter coragem lá de imprimir um livro, né? É um negócio muito especial, é muito especial. Então, trata-se inclusive de uma mãe atípica, né? Que com certeza eu acho que deve ter algum trecho do livro que passa por alguns pedidos também de mães atípicas, né, Gabriela? Sim, tem um pouquinho ali em alguns contos, eu coloco um pouco. Eu acho que ali, no livro, a gente fala não só sobre a maternidade atípica, mas sobre todas as pessoas que precisam, né, de empatia dentro da sociedade. Eu acho que uma coisa que falta muito na sociedade hoje em dia é a empatia de olhar para o próximo e pensar... se colocar no lugar do próximo, né? Entender as necessidades, respeitar de cada um. E ali dentro do livro eu trago isso não só sobre a maternidade atípica, crianças especiais, mas sobre todos esses grupos minoritários que precisam de um pouquinho de empatia hoje em dia. Todo mundo, né? Respeitar um pouquinho o espaço público, do né? outro. E né? muito apoio público. Muito apoio público. Que nós não temos. Qual é a sua rede? Até para que a gente possa achar você, quem quiser comprar o livro. Tá, você vai me achar pelo Instagram, a Gabi Castro. É bem simples. A Gabi Castro. Isso, Gabi Castro. Isso, com Y. Gabi com Y, isso. Isso. Tá. Vocês me acham. Gabi, tem mais alguma coisa que você queira dar de recado aqui? Eu acho que pedir para todo mundo que puder ir comparecer, comprar o livro, ajudar aí, né, nessa jornada de escritora, que, como você diz, Milton, não é fácil, né? No Brasil, as pessoas não têm essa cultura de ler o livro, né? Que é uma coisa tão importante. E é isso aí, gente. Vamos ter mais empatia com esses grupos. Vamos ouvir os pedidos de socorro, né? Não só das mães atípicas, das famílias atípicas, mas também das pessoas com depressão, das crianças de rua, com tantas pessoas que passam por necessidades. Eu já passei por necessidades, então eu sei o que eu tô falando. Não é só uma coisa que eu tô falando, como o Milton falou, né? Usando a capa de alguém, é uma capa que é minha, porque eu vivi muito isso e vivo. Meu filho já passou por preconceito, a gente já passou por olhares. Então a gente fala, a maior mensagem que eu quero trazer com esse livro é isso: vamos ter empatia, olhar para as pessoas, vamos olhar esses pedidos que não são ouvidos. Mas viu, Gabi, eu acho que esse assunto é um assunto muito importante e hoje é um dia muito especial para isso. É um assunto muito válido que a gente fale, porque a rádio, todas as vezes em que ela tocou na causa do autismo, na causa da síndrome de Down,
na causa do deficiente, seja ele qual for a deficiência, a intenção foi acordar os poderes públicos para que apoiem mais isso. E quando a gente fala de dar o básico para o ser humano, é o básico. Se eu der o básico para o ser humano, eu tô incluindo o autista nisso. Se eu der o básico para o ser humano, pelo poder público, todos nós pagamos isso. A causa do autismo é a causa da sociedade, é um assunto extremamente sério. E não é só, óbvio que o maior peso, o maior fardo, o maior tudo em cima disso é dos pais atípicos, mas todos nós arcamos com isso, porque o poder público, quando ele paga um auxiliar para ir para uma escola, para atender um filho autista, ele paga com o dinheiro público que é de todos nós. Sim. Então, a nossa intenção na rádio sempre foi acordar a sociedade para que parem de acreditar em discurso e acreditem em atitudes efetivas. Sim, que é mais Porque importante. o poder público tem essa obrigação. Tem. Saúde é obrigação do Estado, está na Constituição Federal. E saúde é isso. Sim. Então, assim, toda vez em que você tem a possibilidade de dar aos pais uma estrutura melhor sobre o básico, você está diminuindo o fardo dos pais atípicos. Sim, isso é muito importante, porque infelizmente a gente vê, o meu filho, ele tem uma síndrome genética e autismo também, e a gente, eu falo por mim, meu filho tem plano de saúde, então graças a Deus a gente, através do plano, a gente pode manter um mínimo para ele. Mas dentro do SUS, o SUS não consegue manter essas famílias. Esse mínimo que você está falando, de garantir o mínimo para tirar esse peso, entendeu? Infelizmente, a quantidade de pessoas que necessitam desses tratamentos estão aumentando, né? Infelizmente, a rede do SUS não está aumentando no mesmo nível. Então, até que a gente estava falando antes, que tem uma mãe que estava pedindo por ajuda, o filho dela tem autismo faz mais de 1 ano, isso aqui é de Itapetininga, e ela não consegue terapia para ele. E ela vai para todos os lugares que tem TEA, tem vários espaços aqui, e todos jogam um pro outro. E essa mãe já faz mais de 1 ano. É aquela que fez o vídeo, que está no Facebook. eu tô conversando com ela para ela vir também falei trazer. com ela. Eu conheço ela assim, de um tempo. E não é só ela, né? A gente sabe que isso Tem relatos aí de 3 anos para fono. Tem relatos de que não tem neuropediatra na rede, ou seja, ninguém em Itapetininga. Ela está sem vaga. É isso. Para o filho. Mas sem Ela vaga por quê? antes. Porque a quantidade de criança cresce, né? Das necessidades especiais. Tipo assim, a gente tem 100 vagas. Mas toda semana outras 10 crianças estão aparecendo. Infelizmente, a rede não consegue acompanhar essa demanda. E esses pais que ficam sem atendimento sofrem demais. Porque a criança sem um mínimo de suporte... eu falo, meu filho, graças a Deus, ele é tranquilo, mas tem crianças que, se não tem um tratamento mínimo, neurologista, que precisam manter a medicação, entendeu? E é uma rede muito... Não é só endócrino, neuro, é uma rede muito grande de suporte que essas famílias precisam e infelizmente não tem, entendeu? Questão de trabalho, por exemplo, graças ao bom Deus, eu trabalho em casa, já tem mais de 10 anos, eu tenho essa possibilidade, então eu posso ficar com meu filho e cuidar. Mas quem não pode, precisa trabalhar, como que faz com essa criança? Entendeu? É uma falta de estrutura enorme. Não falo só de Itapetininga, é a nível nacional. Sim. Isso, entendeu? E que, infelizmente, muitos políticos, começam a lutar, como o Milton estava falando, veste essa causa na hora da política, mas depois esquecem, entendeu? A gente precisa de uma política de pessoas que realmente lutem por isso e olhem essa causa e realmente consigam mudar essa estrutura de funcionamento de SUS, de tudo quanto é coisa, para que essas famílias realmente possam ter o mínimo, né, para poder cuidar dessas crianças e ter paz, né, um pouco de respiro, porque a sobrecarga emocional é muito alta. Eu vou aproveitar esse assunto, eu não ia tocar no assunto hoje, porque eu penso que assuntos devem ser resolvidos, ainda mais assuntos envolvendo o autismo, sem que a gente traga a público na tentativa de lucrar de alguma forma com relação a isso. Mas ontem, que era para ter sido uma data somente de festa para mim e para minha família, isso porque a minha filha autista, a Maria Clara, completou 25 anos ontem, justamente ontem, uma ONG que deveria defender os interesses dos pais atípicos, né? Uma ONG, inclusive, que não é de Itapetininga, ela é de Cotia, tá? Ela enviou um e-mail para os clientes aqui, os anunciantes da rádio, com informação falsa de que a rádio teria recebido uma moção de repúdio da Câmara e também uma nota de repúdio da OAB.
né? E ela pergunta nesse e-mail que ela mandou para diversos clientes aqui da rádio, qual é a posição sua como cliente dessa rádio? Veja, primeira coisa, eu acho o seguinte, para tomar uma atitude dessa, tem que conversar com a rádio. Viu? De fato aconteceu isso, eu não sou daí, eu sou de Cotia, né? Eu não sou de Itapetininga, eu não sei o que está acontecendo. É possível de conversar? Sim. Segundo, tem que ler os documentos. No documento da Câmara, de fato, houve ali algo que, inclusive, não foi unânime pelos vereadores, o que demonstra uma divisão interna de que nem todos concordam que aquilo era tema para uma moção de repúdio, né? Ou seja, nem mesmo entre os 19 vereadores houve consenso de que o doutor Fábio, através de um comentário que, no meu entendimento, foi totalmente desvirtuado, teria atacado as pessoas com TEA, sendo que, na verdade, o que ele disse, eu entendi dessa forma, é que ele é contra o uso político da bandeira, tá? Então, veja, é totalmente diferente. Ele não atacou nenhum TEA, ele atacou o uso político de algumas bandeiras, inclusive a TEA, né? Para se fazer, para ter ganhos eleitorais. Muito bem. E o segundo ponto é que a nota de repúdio da OAB, ela repudia a fala contra os autistas em emissoras de rádio e imprensa, mas não cita esta emissora ou qualquer outra emissora. Portanto, é uma nota genérica, né, doutor Fábio? Deixa eu concluir aqui. Perfeito. Doutor, por favor. Perfeito, tá? Perfeito. Bom, aí existe uma situação. Eu estava na minha casa, junto à minha família, pronto para comemorar o aniversário da minha filha de 25 anos. Volto a dizer, minha filha é autista. Graças a Deus, nível 1. Mas a gente sabe que o primeiro probleminha que pega é a questão emocional, né? Sim. Certo? Aí todos nós somos bombardeados por amigos que começaram a me ligar. Milton, estão mandando mensagem aqui, assim, assado. E o que tem isso, que não sei o quê, papapá. E eu pacientemente explicando, e também não tinha como esconder da menina. A ponto da menina achar que ela estaria causando um problema para a empresa que mantém essa família atípica, né? E outras tantas famílias que dependem da rádio, né? Então eu fico me questionando até que ponto, até onde chega a desfaçatez humana de querer lacrar em cima de uma causa tão nobre como essa. Veja, eles estão acusando, por si só, é uma questão ridícula, porque estão acusando um pai atípico, que é diretor executivo de uma emissora de rádio, de permitir que a rádio trabalhe contra os autistas. Por si só isso já é ridículo. Absurdo. Só isso já é ridículo. Se né? você me der um... Eu vou te dar a oportunidade. Segundo, então, depois fica aqui o meu repúdio a essa instituição, não vou nem falar o nome, mas eu acho o seguinte, diante de um posicionamento como esse, eu acho que ela não está tomando conta nem do que ela faz lá em Cotia para ela se preocupar em vir aqui encher o saco em Itapetininga, com perdão da palavra, tá? Porque Nem ajuda... Cometeu crime, tá mentindo. Exatamente. Pra todo mundo. O jurídico da rádio já está tomando providências, tá? Graças a Deus os clientes, óbvio, conhecem a gente, e ainda mais quando eu disse, gente, isso está ocorrendo no dia do aniversário da minha filha autista. Você tem noção, você como mãe atípica, você tem noção o que minha esposa passou, o que essa menina passou? Eu até peço a você consegue ter noção do que eu passei ontem? Não, sim, eu entendo você, porque a gente já passou por situações assim também, das pessoas criticarem, falarem coisas que não tem essa relação, né? E o meu filho, ele não tem esse tipo de entendimento igual a tua filha, mas eu imagino que a criança vá se sentir, ela criança não, já é uma adulta, né? Mas a gente sempre fala que é criança, né? O meu tem 20 anos, mas ainda é meu bebê. E a gente sente isso na pele por eles. Eu acho que a sua maior indignação não é tanto por você, mas é por ela, né? Claro que sim. Claro que sim. No dia do aniversário dela, quer dizer, o dia emblemático. Veja, era um dia que eu preparei lá um buquê de rosas, preparei um presente, um bolo, né? Como todo pai faz, todo pai carinhoso faz. Certo? Sim. E eu também não fui sequer citado nessas notas, veja bem. Né? Agora, eu como diretor executivo da empresa, sou responsável por tudo que acontece aqui. Sim. Inclusive, de ter colocado um áudio no começo do programa aqui dizendo o seguinte, a Rádio Pop não se responsabiliza pelos comentários
que ocorrerem dentro do programa. Veja, eu quero trazer aqui o meu apoio ao doutor Fábio. Não estou dizendo com isso, não, o doutor Fábio errou. Não é isso. Mas a discussão envolve ele, não a Rádio Pop, muito menos a minha família, que foi envolvida no dia do aniversário da minha filha típica, por uma instituição que deveria estar preocupada em melhorar a vida dela. Então, Milton, daí eu até queria explicar uma coisinha muito rápida para você. Ontem você não estava vindo, na rádio você não estava legal ainda, ontem você não estava vindo e teve uma determinada hora que eu saí do quadro, era umas 10 e pouco, quando o Júlio Buscarel estava aqui dentro. E eu acabei caindo fora do quadro porque eu recebi uma ligação de uma das pessoas dessa empresa. Foram três empresas que me chamaram ontem dizendo isso, que estão sendo pressionadas politicamente por uma ONG de fora, mas a ONG de fora está sendo usada por pressão política de Itapetininga. Ou seja, a parte imunda da política, a pior parte dela, a mais suja dela, está fazendo com que não somente uma reputação seja manchada, mas a destruição econômica e financeira de uma empresa. A intenção é essa. Na minha opinião, a intenção não é nem o que o Fábio disse. Não represento nada, não sou candidato a nada, sou só uma voz. Não causo receio a absolutamente ninguém nisso. Mas o Milton teve 21 mil votos, o Milton foi candidato contra esse sistema atual, contra o establishment atual. Então, o Milton, obviamente, por estar na rádio, o Milton é um alvo a ser abatido. As empresas depois levantaram esse assunto e viram que a ONG não sabia de nada do que estava acontecendo. Para não fazer por uma ONG de Itapetininga, porque a ONG que não ficar claro, que eu tenho amizade com a presidente de uma das ONGs, que eu fiz o estatuto gratuitamente, eu já falei aqui dentro da rádio. Liguei ontem para ela falou assim, a nossa não fez nada disso. Nós somos contra a utilização política disso. Agora aqui em Itapetininga existe uma outra ONG que nós não temos nenhum contato por conta do posicionamento delas. Eu fui procurar a tarde inteira ontem, e foi difícil a noite ontem, mas fui procurar a tarde inteira sobre isso. E depois à noite estiquei ainda vendo. A intenção é o seguinte, essa ONG de fora não tinha noção do que estava acontecendo. Mas não pode fazer isso. Eu sei que não pode. Mas se não sabe, não se meta. Então, mas ela está sendo utilizada por uma questão política interna. Mas vai responder na justiça, doutor. E eu acho que deve responder. Vai responder na justiça. Só que assim, Milton, eu sou extremamente agradecido à rádio pelo período que eu estou aqui dentro. Acho que eu posso contribuir falando alguma coisa para a gente ver se tira a hipocrisia desses temas. Quando a gente fala sobre a causa autismo, sobre a causa PET, é para discutir o assunto e se aprofundar na complexidade que ele tem. Sim. Então, ontem à noite, você nem sabe disso, eu vou falar agora aqui para vocês, eu resolvi que eu vou sair da rádio. Por que eu vou sair, Milton? Porque eu gosto demais de todo mundo. Agradeço você, o Milton, o Márcio, o Michel, o Adriano, todo mundo. Gosto demais de todo mundo. E exatamente por gostar demais da rádio, eu não posso prejudicar a rádio financeiramente. Então, se a responsabilidade que estão apontando na rádio veio por uma fala do Fábio, é mais fácil que para as empresas saibam que o cara que causou isso não está mais. Daí elas possam ficar. Então, eu resolvi ontem que eu não venho mais a partir de amanhã. Tá tudo bem na minha vida, agradeço demais, gosto de vocês todos. Mas a última coisa que eu tenho intenção é prejudicar a rádio política, financeiramente. Não acho. Veja, eu não pedi isso a você, hein? Não, ao contrário, na terça-feira, quando teve a moção de repúdio na segunda, na rádio, qual que foi a primeira fala quando eu entrei na porta? Milton, eu vou sair. Você falou de jeito nenhum. De forma nenhuma. Pare de falar bobagem. Você nunca pediu isso para mim. Ao contrário, na terça-feira, depois da sessão da Câmara, você falou, não vai sair. Mas eu não me sinto confortável. E não me sinto confortável não é por não gostar de vocês. Eu adorei fazer rádio. Foi muito legal, eu adoro esse sistema que a gente tem, essa brincadeira, tem um monte de gente falando, pô, é super legal o clima que vocês fazem e tal, mas eu não quero prejudicar a rádio financeiramente, porque isso afeta a sua família, que eu respeito muito, principalmente sua filha. Então, assim, para não prejudicá-los, eu acho que a melhor coisa que eu faço, até para a justificativa da rádio, o cara que causou isso não tá mais, fique tranquilo. Pronto, tá fora e acabou. Mas a hipocrisia é gigantesca, né, doutor? Porque e mais importante a gente só está desenvolvendo o nosso trabalho aqui. E mais importante do que E o motivo é porque a gente deixa as pessoas criticarem, falarem o que pensam, e isso, infelizmente, não é bem aceito por alguns. E acho que essa saída, ela deve... Peço que ela cause na população
a compreensão de que a hipocrisia de quem faz esse ato político de tentativa de destruição financeira de uma empresa são pessoas que daqui a pouco vão pedir voto para a população, ainda falando dessas causas. Então não acreditem, essas pessoas têm um manto sagrado por fora, mas por dentro são totalmente podres e abjetas. A intenção é destruir. Sim. A intenção não é conversar o assunto. A intenção é se aproveitar desse assunto, e quem pensa ou diz alguma coisa sobre isso e que não faz eco ao que essas pessoas dizem, é o que tem que ser abatido. Doutor, eu respeito sua posição, entendo a sua posição, é uma posição que talvez eu tomasse se estivesse no seu lugar também, mas eu acho que não dá para deixar a mentira ganhar dessa forma. Eu acho que tem maneiras aí judiciais, tudo, de ir para cima, de continuar essa luta, de talvez, não sei, outros passos aí, porque infelizmente ver algo tão absurdo acontecendo assim diante dos nossos olhos, né? Conhecendo, né? As pessoas conhecendo o que aconteceu, ouvindo o áudio mais uma vez, e quantas vezes for necessário ouvir, você vê que não houve ali, vamos dizer assim, esse ato. Então, para mim, soa como um absurdo. Acho que é um dia bastante triste aqui para toda Itapetininga. Bom, a gente vai discutir isso depois fora do ar melhor. Gabi, desculpa, viu? Mas Desculpa, tá no meio de tudo isso. E aí eu quero até colocar um pouco sobre isso daí. Eu participo, a gente está montando uma ONG, uma associação das crianças, associação de pais e familiares de crianças com a síndrome de microedesão P3,5, que é a síndrome do meu filho. A gente está montando uma associação nacional, no qual eu faço parte. E aí eu digo assim, com total clareza, ONG, associação, não faz política. Ela luta pelo direito dessas crianças. Ela luta por melhorias para essas crianças. A partir do momento que uma ONG ou uma associação se envolve em política, ela já está errada. Ela já não está cumprindo o papel dela, entendeu? Porque nosso papel não é envolver em política, em falar quem está fazendo errado. Não, o nosso papel, nosso foco é ajudar essas crianças em pensar em como podemos melhorar a vida dessas crianças. Esse é o foco de uma associação, é o foco de uma ONG, que é o que eu falo para todo mundo lá dentro. O que precisa ser melhorado, como a gente pode falar com essas pessoas, mas o nosso papel é defender, é buscar ajuda, buscar melhoria para essas famílias, para essas crianças. Não se meter em política e discussão. A causa do autismo é esclarecer a população. Sim. Exatamente, para ter mais empatia. Sim. Mas isso só passa por uma discussão, não por uma imposição. Discussão política. Passa por uma discussão aprofundada. Sim, exatamente. Bom, e que fique claro, né, Gabi? Sim. Nunca a rádio se negou a apoiar qualquer pedido envolvendo autismo, causa animal. A PAI sempre vem aqui e fala que dispõe tudo. Questão da doação de sangue, todas as festas religiosas aqui a gente não cobra, tá? Então a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Agora, como é que pode uma pessoa de fora daqui, usando a proteção de um instituto, tá, que deveria defender as famílias com autismo, tomar uma iniciativa como essa, contra uma família autista, porque a proprietária da rádio é minha família. Uhum. Eu, minha esposa, meus filhos, né? É dessa forma que essa ONG quer ajudar a causa? Não é. Essa não é a ajuda que essa causa precisa, entendeu? Ela está totalmente agindo fora do padrão. Tá errado. Obrigado, Gabi. Boa sorte lá no livro, tá, querida? Obrigada, bom, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente recebe aqui o deputado federal Jefferson Campos. Ele já fala com a gente já. Anhanda Pop.